E não é novidade para ninguém que o Lulinha, segundo inclusive a imprensa amplamente tem divulgado, ele está atolado até o pescoço na fraude do INSS. Sai inclusive uma notícia hoje de manhã envolvendo de novo Lulinha, todo dia tem escândalo envolvendo esse indivíduo, que uma mansão que ele utiliza é ligada àquela sua laranja que tem ligação direta com o careca do INSS, que recebeu 300 mil reais para entregar para o filho do cara. São os codinomes que eles gostam, né? Filho do cara, amigo do meu pai. Então, é público e notório que há indícios suficientes de autoria e envolvimento do Lulinha, seja diretamente na corrupção, seja por interposta pessoa na lavagem de dinheiro. O Código de Processo Penal diz que, neste caso, eu tenho um primeiro requisito preenchido por uma medida cautelar, que é a fumaça do cometimento do crime. Sendo técnico, a gente chama de fumus comissi delicti. Há indícios sólidos de envolvimento em prática criminosa. A CPI, melhor, CPMI, se eu não estou enganado, já tem apontado, testemunhas já foram ouvidas e citaram o Lulinha. Esse é o primeiro ponto. Agora, há também elementos do perigo da liberdade. São dois requisitos necessários para uma medida cautelar de restrição da liberdade. Por que a liberdade de alguém pode ser restringida durante uma investigação? E a investigação ela existe, tanto pela Polícia Federal quanto pelo Congresso Nacional. São duas as investigações em curso no caso do INSS, né? Por que posso restringir a liberdade de alguém cautelarmente durante uma investigação? Porque quando a liberdade dessa pessoa é perigosa, perigosa de que jeito? Perigosa a atrapalhar a investigação, perigosa a impedir que a lei brasileira seja aplicada, eu restringo a liberdade dessa pessoa. E é público e notório que o Lulinha tem residido desde 2005 na Espanha. E agora, fim do ano, ele esteve no Brasil, ele veio passar as festas aqui, não se colocou à disposição das autoridades, nenhuma autoridade o convidou a ser ouvido, mas as notícias divulgaram que ele está retornando à Espanha. Então, no meio de todos esses escândalos, uma investigação em curso, envolvimento sólido do Lulinha nesses casos, ele deixar o Brasil é um risco à aplicação da lei. Se ele foge do Brasil para a Espanha, nós não conseguimos aplicar a lei penal brasileira a ele. Ele não tem como ser responsabilizado pelos crimes que supostamente praticou. Neste caso, como eu vi que as autoridades não estavam preocupadas com isso, eu, na condição de advogado criminalista, conhecendo do regramento, eu então endereço uma petição, na condição de cidadão, inclusive, todo cidadão pode fazer isso, para que fique bem claro. Eu endereço essa petição ao ministro André Mendonça, que é o relator prevento do caso INSS, justifico o preenchimento dos requisitos legais para uma medida cautelar, fumus comissi delicti e periculum libertatis, que são os requisitos, a fumaça do direito e o perigo da liberdade, que estão manifestos, e peço a imediata prisão preventiva do Lulinha. Só que para que essa prisão preventiva ocorra, o Ministério Público terá que concordar, tá? Porque como nós, cidadãos, não somos parte legítima a pedir, né? Então eu peço para que o ministro decrete essa prisão preventiva após ouvir do Ministério Público, direto ao André Mendonça. Então é um pedido técnico e possível. O ministro pode, não querendo uma medida tão extremada de prisão preventiva, que eu acho que é o que esse cidadão merece, né? Vejam, eu tenho Felipe Martins preso de novo por um acesso à rede social enquanto um corrupto, segundo as notícias, em tese, corrupto, permanece solto, merece uma prisão preventiva por óbvio. Mas se o ministro entender ser uma medida extremada, no mínimo proibir que esse cidadão saia do Brasil, como por exemplo, restringir o passaporte, né, uma tornozeleira eletrônica. Fato é que a lei penal brasileira tem que ser aplicada. E se esse indivíduo fugir do Brasil, não o será.
Eu não sei se ele já fugiu, as notícias não dão conta disso, de que ele está ou não está no Brasil, está meio nebulosa essa questão, mas eu, na condição de advogado criminalista, utilizei da técnica que conheço a fazer justiça nesse caso. São tantos inocentes sendo perseguidos que a lei seja aplicada aos culpados. Pois é, olha, Dr. Jeffrey Chicchini aqui com a gente falando sobre esse pedido, essa possibilidade de fuga de Lulinha, a possibilidade de envolvimento do filho do presidente, do irmão do presidente nesse escândalo absurdo e covarde do país. Vamos ver agora, então a gente fica no aguardo. Qual a expectativa do Supremo Tribunal Federal atender de André Mendonça, dar atenção especial e necessária para esse pedido dessa prisão, porque a gente sabe, né, como que está o Supremo Tribunal Federal já há um tempo. Pelo menos não caiu direto na mão de Moraes. Esse sorteio deu bolinha diferente? Que novidade, hein? É que não é um sorteio. Ah, não foi o sorteio do André? Não. O André Mendonça, não foi jogo do Tigrinho, né? Os tigrinhos do Supremo. O André Mendonça, ele já é relator do caso do INSS. Ah, certo. Então eu faço uma petição direcionada ao relator. Perfeito. E então, tem essa esperança agora de que André Mendonça... Então, ele vai ter que encaminhar ao Ministério Público. Eu duvido que esse PGR que aí está vá concordar com o pedido de prisão do filho do presidente que eu indicou. É isso. Esse será o impeditivo. Se o Ministério Público não concordar, a prisão não será possível. Mas, de qualquer forma, né, é preciso fazer esse trabalho. Mas se o Ministério Público não concordar com a prisão, o André Mendonça pode utilizar de uma medida cautelar menos gravosa. Tem essa possibilidade. Opção. É polêmico na doutrina se o ministro poderia sem o pedido do MP. Eu entendo como possível não decretar a prisão preventiva, mas utilizar, por exemplo, uma medida menos gravosa com base no meu pedido, como tirar passaporte, tornozeleira eletrônica. Que já seria algo, né? Tendo em vista que o Lulinha, ele tem, né, residência fixa lá na Espanha, justamente, então seria muito fácil para ele em Madrid. E também na CPMI, que se você falava, Chicchini, a gente viu, né, quando os parlamentares tentaram convocar, o quanto ele foi blindado. E por parte do presidente, a única declaração, se meu filho estiver envolvido, vou querer investigar. E nunca mais, né? Silêncio. E o irmão também, né, uma das agências associativas lá que mais descontaram dos coitados, dos idosos, doentes, né, aposentados, também foi blindado. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.